Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive e também uma palavra de encorajamento que o Espírito Santo ministrou em meu coração para eu compartilhar com vocês. Uma palavra que nos ajuda a vencer este tempo difícil a qual nós estamos passando. Porque assim, é muito evidente, pelo menos para mim, e creio que para outras pessoas também, que nós estamos passando por uma fase assim um pouco difícil ou bastante difícil para alguns, né? Vai depender da visão de cada pessoa em relação a todos os últimos acontecimentos aqui na Terra. E é nítido para mim que nós estamos passando por uma fase de transição muito grande. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Isso não porque Deus quer que seja assim, não porque Deus quer que essas pessoas sejam condenadas, mas porque elas mesmas querem isso. Elas optaram pela condenação e não pela salvação. Então eu comecei a refletir esses dias enquanto o Senhor falava comigo sobre isso. Eu comecei a pensar sobre a época assim da minha infância, há mais de 20 anos atrás, como era o mundo naquele tempo e o que o mundo tem se tornado nos tempos atuais. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas se a gente parar para observar como era há um tempo atrás, quando tu era mais jovem, e como o mundo está hoje, muitas coisas mudaram. Houve uma transição muito grande e a gente vê que as coisas estão se intensificando e se apertando cada dia mais, porque está próximo o dia em que nós teremos a nossa recompensa, alguns a salvação, outros a condenação, e estamos sendo preparados mesmo para viver este tempo. Então eu percebi que o mundo passou por uma fase assim de mudança muito grande. Tudo que tem acontecido tanto na natureza mesmo, quanto em outras áreas, doenças, coisas do tipo. Eu fiquei lembrando que não existia algumas coisas assim quando eu era criança. Tipo, a natureza não era assim como é hoje, não aconteciam coisas que têm acontecido hoje. Então é só você parar e observar que o mundo está em um processo mesmo de transição. E essa transição está acontecendo de um modo assim muito rápido. Então eu vou compartilhar com vocês agora o sonho que eu tive esses dias e vou falar com vocês aqui, né, ministrar um pouco sobre isso. Eu estava orando esses dias, né, e aí o Espírito Santo falou assim para mim. Eu estava orando de pé, intercedendo aqui, né, pela casa, uma coisa que eu sempre faço. E aí eu caí de joelhos e o Espírito Santo falou assim para mim: desça às madrugadas, volte a descer mais às madrugadas, porque eu quero te mostrar algumas coisas. E aí ele disse assim: eu vou te mostrar coisas terríveis, aguenta. E como eu falei para vocês aqui, né, é um pouco difícil ver algumas coisas ou ouvir algumas coisas, então por isso que ele fala, aguenta, porque tem visão que você vai ter, sonho que vai ser difícil, vai ser terrível mesmo para você, porque nós somos seres humanos e nós temos uma carne, né? Então esse nosso corpo corruptível não tem estrutura para suportar o sobrenatural. Você consegue ver algumas coisas, ouvir algumas coisas, só que você sente reações, como eu sempre falo com vocês aqui. É por isso que nós ganharemos um corpo incorruptível quando nós formos reinar com Cristo, porque realmente esse corpo aqui não tem estrutura nenhuma para isso. Ele até suporta, mas o nosso corpo não foi feito para o sobrenatural, o nosso corpo é natural. Por isso que a gente tem reações quando temos visões, sonhos, quando a gente sente o poder de Deus de uma forma muito intensa, a gente reage, né? O nosso corpo reage. E aí eu comecei a orar e comecei a descer as madrugadas com mais frequência, né? Voltei a descer esse mês as madrugadas assim com a frequência maior. E aí quando foi na segunda madrugada que eu estava orando, eu tive um sonho assim muito nítido, que parecia que eu estava dentro ali. E eu via pessoas morrendo muito rápido. E quando a pessoa morreu, era uma coisa assim tão rápida que todo mundo ficava assustado assim, tipo, como assim? Fulano morreu, a pessoa assim, morreu agora, era como se a pessoa tivesse caído assim e morrido rapidamente, coisa de segundos. E não era só uma pessoa, eram várias. Isso acontecia com várias pessoas. E aí eu lembro que quando eu olhava assim pela janela, porque eu estava em um lugar, e eu olhava pela janela e a pessoa não era colocada dentro do caixão não, porque não dava tempo. Era como se ela saísse de uma maca, de um hospital e já fosse lançada ali dentro daqueles, sabe aqueles carrinhos de cortejo fúnebre? Então, eram aqueles carrinhos de cortejo fúnebre, só que a pessoa não era colocada no caixão, ela já era jogada ali e o caixão ia ao lado da pessoa e não tinha velório não, a pessoa já ia levada direto para o cemitério.
Então, o caixão ia ao lado do carrinho de cortejo. Olha, foi isso que eu achei super estranho. O caixão ia ao lado, a pessoa não ia dentro. O caixão ia ao lado da pessoa. Era como se fosse para quando chegasse lá, só colocasse a pessoa dentro do caixão e fechasse e enterrasse. Então, não tinha velório. Por quê? Eu via pessoas morrendo e eram pessoas da mesma família. Então, qual o entendimento que eu tive? Não tem como você fazer um velório de várias pessoas da mesma família no mesmo dia. Por exemplo, se morrer 2, 3, 4 pessoas da mesma família no mesmo dia, como é que você vai velar tanta gente assim de uma vez? E aí eu lembro que quando eu descia para ver essa pessoa que tinha morrido, já vinha outra. Já vinha outro carrinho com outro. Fulano também morreu. Gente, foi um sonho assim terrível. Eu acordei bem assustada e acordei logo. E aí, quando eu acordei, eu pensei assim, nossa, tomara que seja da minha cabeça esse sonho, que não tenha sido sonho espiritual, porque eu via pessoas até conhecidas minhas, pessoas que eu gosto e que eu vou ficar muito triste se Deus levar agora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que seja da minha cabeça, porque eu vou ficar triste se isso acontecer. Se o Senhor levar essas pessoas agora, eu vou ficar muito triste. Só que eu tinha acabado de orar. Eu levantei para orar às 4, é o horário que eu oro de madrugada. E quando eu terminei a oração, eu fui dormir. E assim que eu dormi, eu tive o sonho. E quando eu acordei, o Espírito Santo ministrou em meu coração, né? Eu acordei com essa palavra assim muito forte, que está em 2 Crônicas 7:14. E eu nem iria contar para vocês isso aqui, porque eu não gosto de ficar falando essas coisas. Eu gosto de falar de coisa boa, de ensinar vocês, de trazer coisas assim que não vão deixar vocês com medo, apreensivos. Eu sempre falo, não tenham medo. Eu sempre tento passar para vocês as coisas de uma forma bem leve, para que vocês não fiquem assustados, porque eu não gosto de mexer com a mente das pessoas assim, de ver as pessoas assim, assustadas, com medo, apreensivas. Eu não gosto, de verdade. Só que aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, resistindo para falar, ele disse assim: não resista em falar aquilo que eu te mostro. Não deixe de falar as coisas que eu estou te mostrando, é para falar tudo. Aí eu disse, tá bom, eu vou obedecer. Mas eu confesso que eu não queria contar para vocês, foi muito real assim. Era bem assustador. E não dava tempo assim nem de você chorar por conta de um que já vinha outra pessoa da mesma família ali para ser levada também. Então, né, o Espírito Santo me falou que o anjo da morte vai passar, e eu falei para vocês aqui, compartilhei, eu não sei como é que vai vir, o que é que vai acontecer, mas eu tenho certeza que você aí já fez, né, já ungiu a casa, que você está blindado, então faça o que Deus está mandando fazer, se blinde, se proteja. Quem acredita, quem não acredita não precisa fazer, mas quem acredita, quem crê na palavra, faça. Então você não perde nada com isso, você só ganha, tá? Ah, mas eu estou revestida desde o dia que eu aceitei Jesus, que eu me converti. Está sim, mas só que eu tenho uma coisa comigo, eu obedeço todos os comandos de Deus. Se Ele mandar eu fazer uma coisa, eu faço. Eu sei que eu estou blindada, que eu estou guardada, que eu estou protegida. Só que a gente não pode ter essa mentalidade de pensar que porque a gente já fez uma aliança com Cristo, é frequentador de igreja, que está tudo certo. Não, eu preciso orar frequentemente, eu preciso clamar, buscar a Deus, eu preciso me revestir com as armaduras de Deus sempre para poder entrar na batalha. Então eu tento sempre estar ativa nisso aqui. Eu não posso ficar com os braços cruzados, desatenta, eu tenho que ficar atenta para observar as ordens de Deus, as ordens que Deus vai me dar para que eu possa fazer. Lembra que era assim com Josué, com Moisés, com todos os servos de Deus. Quando você for ler a Bíblia, você vai ver que para cada tempo Deus dava uma ordem diferente para eles. E eles faziam o quê? Obedeciam. Então, se Deus fala para mim, faz isso agora, eu faço. Se Deus fala, faz aquilo, eu faço. Não fico tentando entender, questionar, eu apenas obedeço. Então, se você crer, obedeça. Se não crer, tudo bem, não faz. Mas eu escolhi obedecer e eu já fiz o que Deus mandou fazer. Eu sempre fico atenta para as direções que Ele me dá para cada tempo. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é assim que Ele faz. Para cada tempo, uma direção diferente. Por quê? As coisas mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam. E Deus, Ele tem o controle de tudo? Tem. Só que tem coisas, gente, que acontecem em nossas vidas que são escolhas nossas. E Deus, Ele permite algumas coisas, Ele deixa que a gente faça escolhas, sim. Em alguns momentos, Ele vai permitir que tu faça coisas, que tu decida coisas. Então,
Coisas ruins que acontecem no mundo, você acha que é porque Deus quer? As coisas ruins que acontecem são consequências das escolhas humanas. Deus é bom, Deus é perfeito. Pela vontade de Deus, a vida aqui na Terra seria uma maravilha. Se você ler ali Gênesis, você vai ver que o pecado entrou no mundo por uma escolha do homem, por uma escolha do ser humano. Não foi Deus que escolheu que o pecado entrasse. Nós que escolhemos. Então tem coisas que acontecem que é por causa do homem. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesma, a culpa é do ser humano. Então para cada tempo, Deus vai dar direções ali diferentes para você e você tem que ficar atento. Ele pode falar coisas para mim que talvez não sirva para você, ou ele pode falar coisas para você que talvez não sirva para mim. Então a gente precisa ficar ligado quanto a isso. Quando eu acordei desse sonho, né, essa palavra estava muito forte. E eu vou compartilhar com vocês aqui. 2 Crônicas 7,14 diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você parar para observar aqui, ele está falando sobre o povo dele, ele está falando se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não está falando de estranhos. Deus não está falando aqui dos que não servem, ele está falando do povo dele, dos que servem. E nós temos aquela mania de ficar observando só o comportamento do ímpio. Aí a gente fala assim, porque o ímpio está fazendo isso, porque o ímpio está fazendo aquilo. Só que quando a gente para ler esse versículo aqui, 2 Crônicas 7,14, Deus está falando aqui do povo dele, do povo de dentro. Ele não está falando dos de fora. Então a gente fala muito acerca do pecado do ímpio, mas e os nossos pecados? E os pecados do povo de Deus? E os pecados que estão ali no meio da igreja, das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que são pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras? Então, e os nossos pecados? E as nossas falhas? E os nossos erros? Nós temos que nos preocupar com isso, nós temos que olhar para nós, nos examinarmos todos os dias. Algo que eu estava conversando com os amigos esses dias é que as pessoas têm aquela mania, né, de falar assim, de incentivar o homem a examinar a si mesmo, porém só no dia da Santa Ceia, só na época de Santa Ceia da igreja. E a Bíblia fala o quê? Examine o homem a si mesmo, é para a gente se examinar. Isso tem que ser feito, não é só no dia da Santa Ceia, não. Isso tem que ser feito de modo assíduo. A gente tem que fazer isso com uma certa frequência. Parar, assim, no final do dia, pegar um dia na semana, e observar quais têm sido as suas ações aqui na Terra. Você tem sido pedra de tropeço na vida de alguém? Você tem sido pedra de tropeço na sua própria vida? Como você tem sido como cristão? Você tem representado Cristo? Tem sido embaixador de Cristo aqui na Terra ou não? Então aqui Deus está falando do seu povo, não é de estranho, é do seu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, o que é se humilhar? É se lançar, falar, Deus, eu estou aqui, estou me entregando totalmente, eu não resisto mais, eu preciso me entregar para o Senhor, eu me humilho na tua presença aqui agora. Humilhação é reconhecer os seus pecados, as suas falhas. Isso é humilhação, é se humilhar, é reconhecer que você depende de Deus, que você precisa de Deus e que você é falho e pecador, que você não é perfeito. Então a gente tem que ter essa visão de humilhação, sabe? Fazer um propósito, uma oração, um jejum de humilhação mesmo, para pedir perdão a Deus pelos pecados, se arrepender dos nossos maus caminhos. Então, se esse povo aqui, que é o povo de Deus, não são os estranhos, são o povo de Deus. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender é reconhecer que você pecou, que você falhou, que você peca, que você falha, deixar de praticar aquele caminho mau. Então, algo que a gente precisa sempre perguntar, Senhor, me mostra se há algum caminho mau em mim, porque eu não quero viver assim, eu não quero praticar a maldade, eu quero mudança. Então, se o povo de Deus fazer essas coisas aqui, olha o que acontece, gente, olha o que ele diz aqui. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas coisas que têm acontecido na terra não é só por causa do ímpio, não é por causa dos que estão dentro.
Porque nós também pecamos, nós falhamos, porque todos pecaram. Todos, não foram alguns, foram todos pecaram. Então nós também, que estamos na casa de Deus, que somos cristãos, que servimos, nós também pecamos. Então a gente tem que parar para observar como nós estamos diante de Deus. Precisamos consertar aquilo que tem que ser consertado, só que parece que não dá tempo, as pessoas estão muito focadas em outras coisas. Às vezes as distrações que acontecem ali, tanto dentro dos templos quanto fora deles, as distrações que acontecem, que o inimigo coloca ali dentro, fofoca, contenda, intriga, inveja, a gente acaba se dispersando com essas coisas e esquece de parar para nos examinarmos, para viver o verdadeiro evangelho. Então, algo que o Espírito Santo começou a ministrar em meu espírito em 2022 foi sobre isso, sobre distrações. Ele começou a falar, olha, isso aqui é distração, então esquece isso, sai desse meio, não foca nisso, porque isso está te distraindo, te tirando do foco. Foca naquilo que eu mando tu fazer, o que eu quero que tu faça. Então, temos que observar sobre essas distrações, observar se não tem algo ali que está te tirando e que pode até mesmo fazer você perder a sua salvação. Então, vamos ter cuidado com isso, vamos nos examinar, vamos se reunir com o povo para orar, para buscar. Não se reúna com amigos cristãos só para comer, para conversar, para assistir filme. Se reúna para orar, para falar de Deus, para buscar a face do Senhor, porque um ajuda o outro, um incentiva o outro. Eu vejo que isso está faltando, e eu falo porque eu tenho muito tempo dentro da igreja e pouco eu vejo isso. Durante a minha vida, muito pouco eu vi isso, pessoas tendo esse hábito de se reunir para buscar, para orar. Geralmente, a reunião são para outras coisas, é para comer, é para coisas do tipo, e não para buscar a face do Senhor, e Deus não é a prioridade de muita gente. Essa é uma realidade. A gente às vezes acaba colocando o secular muito ali no nosso foco principal e esquece do reino de Deus. E isso tem feito a gente sofrer as consequências desse tipo de atitude. Então observe, leia 2 Crônicas 7:14 e observe aquilo que você precisa consertar e comece a consertar. Porque a Bíblia diz que se nós fizermos isso aqui, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, parar de praticar os maus caminhos, a maldade, Ele ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então eu quero te encorajar com essa palavra hoje, te dizer que ainda há salvação para aqueles que estão perdidos, ainda dá tempo para você que está do lado de fora passar para o lado de dentro, e você que está dentro, mas está todo desfocado, foca, porque é tempo de arrependimento. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.